Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Tô meio rouco aqui, tô meio gripado, tempo frio me pega logo. Cara, vou trazer esse vídeo aqui como mais uma reflexão, né? Porque eu acho que é a primeira vez desde a era City aí, desde a era que o City chegou aqui, que eu vejo que, acredito que 100%, vou falar 100% porque acho que é exagero, mas 95% da torcida do Bahia não confia no time. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso dessa era Grupo City, cara. Que sempre teve essas oscilações, essas chateações, mas sempre a gente via torcedores que ainda apoiavam o time, né? A gente via, até pela mídia, ainda tinha alguns influenciadores, alguns aí assessores, pessoas que cobrem o Bahia ali, ainda confiava no Bahia, ainda tentava tirar de tempo, não, a gente pode fazer isso, a gente pode reverter, né? Eu lembro que no jogo contra o América de Cali, que a gente empatou na Fonte Nova, a gente falou, não, lá a gente consegue ganhar, consegue dar 1-0 e passar de fase, a gente perdeu lá. No jogo contra o Ringues, a gente perdeu lá, mas todo mundo acreditava que poderia virar o jogo aqui. Mas dessa vez, cara, eu acho que tá insustentável o trabalho do Rogério Ceni. Muito por conta disso, o Rogério Ceni ele perdeu o torcedor, cara. Eu acho que esse jogo contra o Remo foi a gota d'água. Porque pra mim vai ser a eliminação, que vai ser a gota d'água para Rogério Ceni. O que o Rogério Ceni fazer depois da eliminação contra o Remo não vai suprir essa eliminação, cara. Não vai. Eu não sei se ele for campeão brasileiro de pontos corridos, que eu não acredito, não. Eu já acreditei muito, mas hoje eu não acredito, não. E a torcida tá tão sem esperança no time, no elenco. Porque a torcida do Bahia sempre vai acreditar no Bahia, mas nesse elenco aí ninguém acredita mais, não. Que o Baraúna, que é um das que sempre tá tentando olhar o lado bom do Bahia, né? Sempre tá tentando ver o lado positivo, o Baraúna, até porque ele é um profissional. Nem Baraúna acredita mais, mano. Não tem como acreditar nesse elenco mais, não. Vamos ver o que o Baraúna falou. Depois eu vou trazer aqui a minha humilde opinião. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Do tempo. Então é uma pedreira aí que o Bahia vai ter que descascar, porque foi ele que se colocou nessa situação, ele que vai tirar. Tem time pra isso? Tem. Agora tem que provar em campo. Não gosto de determinismo, Ju. Até porque o futebol ele é contra isso. Você determina vai ser assim, de repente ele é totalmente ao contrário. E às vezes não tem nada a ver com aquilo que é pré-determinado. Mas não vejo de coração o Bahia com condições de reverter o placar por conta de suas incompetências. O Bahia, todo mundo que precisa decidir, não decide, então para mim já está se eliminando, auto-eliminando nisso. Na sua incapacidade intuitiva, cognitiva e psicológica para suportar pressão. O Bahia é um time que não suporta pressão. Bahia é um time que não sabe ser pressionado psicologicamente. Fisicamente ele responde, tecnicamente ele responde, mas quando parte do cognitivo, do psicológico para reagir com cognição, com ações práticas, ele começa a fazer bobagem. Uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Um monte de jogador que não é menino, agindo como se fosse sub-15. Se jogando ao jogo, como bem disse o Nelson, eu lembro que quando saiu o Jajá e entrou o Manga, ele disse... preferiria que ficasse até o Jajá. Mas o Aleph é mais perigoso. É um jogador que não tem a velocidade do Jajá, mas define melhor. E definiu. Definiu. Ah, é evidente? Não. Sabe tudo de futebol? Ninguém aqui tem essa pretensão de saber tudo de futebol. Mas é como o Nelson disse, às vezes o cenário vão se apresentando, Ju, e você vai percebendo que se continuar naquele caminho, daquela forma... o resultado vai ser daquele jeito que você está imaginando, está argumentando. E um outro ponto que chama a atenção são os erros de finalização, né? Mais uma vez. Olha esse lance aí, por exemplo, né? Mais uma vez, Everaldo esses sozinho, erros né? ficaram evidentes. Rogério Ceni falou sobre isso. Olha, eu tento sempre desenvolver quase todos os dias com o Everaldo, com o William, com o Del, com os pontas, tentando cada dia finalizar mais. Eu sempre falo para vocês que é uma deficiência que a gente tem, por isso tenta incentivar, né, o próprio Leandro com o Eric muito para se adaptar a essa função, já que Nico foi deslocado. Rapidinho. Eu vi essa fala dele ontem, acabei não comentando em cima, vou comentar rapidinho aqui. Essa é uma deficiência que ele sabe que o time tem, mas toda janela ele contrata um jogador que não tem como característica poder de definição. Como é que você melhora isso? Se todos os jogadores que você traz, o time tá perdendo porque não tem poder de finalização. Mas quando chega na janela do mediano, na janela de início de ano,
traz jogadores que não sabem finalizar. Como foi o Kike Oliveira, né? E o Everaldo. Jogadores que não sabem finalizar. Everaldo é o centroavante que não sabe finalizar. Como é que você quer consertar isso se você traz contratações que não tem isso como forte? Não fica difícil, porra. Colocado para a direita em alguns jogos, para construção. Agora, ali no momento do jogo é muito pessoal, né? São escolhas, são... Lógico, no treino você, em tese, quando eu trabalho com eles, né? Eu coloco os bonecos, todas as oposições, lógico também muito treino com linha defensiva, com oposição. No treino as coisas em tese fluem mais fáceis. No jogo depende da tua calma, depende do teu estado de espírito, da tua confiança até que... Né, que você tem daquela relação estádio-atleta, eu acho que isso influencia muito, né? Mas a verdade é que nós estamos tendo uma dificuldade maior do que em outros momentos para fazer gols. Eu queria pedir, é Rafa que está na ilha, pega esse início dessa sonora, só essa respirada que ele deu aí quando o repórter faz a pergunta, Olha, eu tento sempre... Aí eu vou traduzir. O que ele quis dizer aí? Meu amigo, só se eu entrar para fazer, porque o que falta acontecer? Ju, né? tem um lance no primeiro tempo que o Bahia envolve o Remo, dá uma sorte que tem um bate-rebate, mas cai o toque no William e o William encontra o Jean Lucas. Ele traz para a perna boa, chuta em cima do goleiro. São... Depois tem uma outra do Acevedo em cima do goleiro. Claras. Uma do Kike em cima do goleiro. Aí uma outra em cima do goleiro. Tem uns 2 chutes mais complicados que o goleiro também pega. Tem essa na trave. Tem no... Gente, finalização é simples. Se você não fizer gol, você vai... tomar, Futebol é assim. jeito. Se você não fizer, você vai tomar. Você vai tomar. E não... É isso aí, galera. O primeiro ponto que eu quis trazer aqui é que nem o Barão não acredita mais no elenco, porque ninguém, em sã consciência, ninguém que acompanha o Bahia, a pessoa que não precisa entender de futebol, não. A pessoa que acompanha o Bahia nesses últimos anos de Rogério Ceni, ela entende que não tem condições da gente ganhar do Remo lá fora. A última vez que a gente ganhou de mais de 2 gols fora de casa foi contra a equipe com 1 a menos. Eu não sei se o Remo tiver 1 a menos. Porque você pare para pensar. O Bahia, ele vai jogar fora de casa contra o Remo, tendo que fazer 2 gols para ir para os pênaltis, pelo menos. Mas o Bahia toma um gol todo jogo. Então vai ter que fazer 3 de qualquer jeito. E aí eu lhe pergunto, cara, como é que você vai confiar em fazer 3 gols com a equipe que costuma amedrontar e diante de decisões? O Bahia não ganhou uma decisão, velho. Ele lembrou lá do Botafogo, lá atrás, que o Bahia conseguiu passar pelo Botafogo. Foi a última e única, sabe? E assim, irmão, eu sou um dos caras que eu mais confio no Bahia, mais acredito, mas não dá não, velho. Dá não. Se o Bahia passar pelo Remo, eu digo a você, eu não sou hipócrita, eu nunca acreditei. Pode botar aí na cabeça, pode falar pra mim que você não acreditou. Se isso acontecer lá, vocês podem vir aqui e falar, você não acreditou, porque lá eu vou falar que eu não acreditei. Eu não acredito nesse elenco, não acredito. E já vou adiantando, se o Bahia concretizar, que para mim já foi eliminado da Copa do Brasil, o Grupo City só tem um jeito de dar a resposta ao torcedor. Demitindo Rogério Ceni. Não tem nada que ele vai fazer. Não tem. Eu digo a você, não tem nada. Exceto ser campeão, que não vai acontecer. Bahia não vai ser campeão de pontos corridos. Esqueça isso. Exceto ser campeão do brasileiro de pontos corridos, que não vai acontecer. Não tem nada que o Grupo City vai fazer para pedir desculpa ao torcedor. Para tentar suprir essas vergonhas que aconteceu, a não ser a demissão do técnico Rogério Ceni. Mas o time é ruim, não importa. Alguém tem que sair, cara. Alguém tem que pagar pelas incompetências. Quem não pode pagar pelas incompetências é eu e você, que somos torcedor. Alguém nesse time tá precisando pagar pelas incompetências. Ninguém tá pagando, só quem paga é o torcedor, que paga vexame. Os outros enchendo a porra do saco. A gente tá se estressando, perdendo aí noite estressado, né? Perdendo aí, passando raiva debaixo de chuva. Os caras não perdem nada. Ontem eles deram um pitu no torcedor da Bamor para não passar pelo protesto. Fiquei sabendo que a Bamor foi lá no CT de treinamento lá. Eu não sei nem se eles vão sair para ouvir a Bamor, porque eles são covardes, velho. E ninguém paga nada, ninguém faz nada. Eu iria pro jogo contra o Santos.
Eu até falei ontem que eu iria pro jogo do Santos, que eu prometi. E toda vez que eu prometo alguma coisa, eu gosto de cumprir com minhas promessas. Eu prometi ao meu menino, é o meu vizinho aqui de 11 anos de idade, que ia levar ele pro jogo do Santos. Que eles estão enchendo meu saco há tanto tempão pra ir pra Fonte Nova. Mas eu conversei com eles, não vou. Eu não vou, pô, porque é vergonhoso, pô. É vergonhoso. O que tá acontecendo não é só questão da derrota, não. É como a derrota acontece e como os culpados pela derrota, eles agem diante da derrota. Você vê o Ian José saindo dando risada, né? Você vê os jogadores evitando dar entrevista, evitando passar pela torcida. Os jogadores não passaram nem pela o negócio lá de entrevista que tem, né? A área ali que os caras ficam fazendo perguntas aos jogadores, não passaram, zona mista, não passaram, né? O Rogério Ceni, ele reclama quando a gente vai, ele reclama quando a gente faz algum protesto. Ninguém pode fazer uma pergunta incisiva a Rogério Ceni, incisiva a Rogério Ceni, que ele dá um piti ao vivo. Pô, irmão, então quer dizer, vai ser eliminado, ó, a gente já perdeu. Lembrando que um dos maiores vexames foi com o Rogério Ceni, foi aquele baiano lá de 2024, que a gente deu 2-0, eu tomou a virada pro Vitória e perdeu diante da nossa torcida. Aí o Bahia perde final de baiano dentro da nossa casa pro nosso maior rival, o Bahia perde, né? O Bahia perdeu ano passado pro Vitória no Barradão, a gente poderia ter rebaixado o Vitória no ano passado. Bahia foi eliminado pelo América de Cali diante da nossa torcida, porque aquele empate na Fonte Nova foi o que fez a gente ser eliminado. A gente foi eliminado pelo Rings. A gente foi eliminado pelo Internacional, que já tem 3 anos brigando para nunca. A gente foi eliminado fora de casa da Libertadores da fase de grupos, né? A gente foi eliminado pelo Rings, América de Cali. Toda vez a gente apanha de algum time que a gente precisa vencer. E agora ele tá apanhando do Remo, porra. E ele, como se o time fosse só evoluindo. O time só tá regredindo, irmão. O time só tá regredindo. Então assim, cara, eu digo a você. Pode dar merda que for. Pode acontecer o que for. Se o Rogério Ceni, que a mim já foi eliminado da Copa do Brasil, se for eliminado da Copa do Brasil, na minha visão, eu acho que o Grupo City tinha, o Cadu Santoro, ele tinha que demitir o Rogério Ceni. Aproveita que Dorival Júnior tá no mercado, irmão. Aproveita que o cara tá no mercado. O Crespo tá no mercado. É bom técnico também. Mas troque, velho. Troque porque Rogério Ceni, ele perdeu a torcida, irmão. E o elenco perdeu a torcida. Então, a partir dessa eliminação do Remo, todo jogo que for empate ou derrota vai ser um inferno aí na Fonte Nova. Vai ficar chato da gente ir pra Fonte Nova. Porque o torcedor vai estar com razão. E perdeu, vão vaiar, vão xingar, vão fazer miséria, porque o torcedor perdeu, porra, o amor por esse elenco. A gente não tem amor por esse elenco. Todo mundo do elenco tá sendo questionado, não tem um. Os últimos que tinha, que era Acevedo e Juba, eu já tô vendo gente questionando também. E vai falar o quê, velho? Vai falar o quê pros caras? Então, todo mundo desse elenco tá sem moral nenhuma com o torcedor. E essa moral só vai vir ou com o milagre deles passar pelo Remo, que eu não acredito, ou com o Campeonato Brasileiro sendo campeão, que eu também não acredito, ou com a eliminação, com a demissão do Rogério Ceni, que por incrível que pareça eu também não acredito que isso vai acontecer, mas eu tenho que me apegar a alguma coisa, porque eu não acho que esse descaso de no mês 4 você já ter acabado com o calendário do time, isso vai passar em branco. Não é possível que o Ferran Sorian vai vir aqui e dar uma coletiva e dizer que o Rogério Ceni tá fazendo um bom trabalho, sendo eliminado desse jeito, pô. Isso é ridículo, véio. Isso é ridículo. Você vê que ninguém, esse vídeo aqui meu, foi para mostrar que ninguém, até os que mais passam a mão na cabeça desses caras, até os que mais é otimista, até os que mais acredita, não tá acreditando mais nesse elenco. Quem acredita ainda no Bahia, quem acredita que o Bahia pode ganhar um brasileiro, quem acredita que o Bahia pode passar do Remo, deixa aqui nos comentários que você merece, pai, virar um santo, porque é ter muita fé, essa fé eu não tenho não, pai, essa fé aí eu não tenho não. Eu sinto muito, eu podia chegar aqui e falar com vocês que eu tenho fé, que a gente pode reverter, mas não vou falar isso pra vocês não. A minha sensação é de um time covarde, vou dizer a você, é o time mais covarde, mais frouxo, e o que tem menos fé da torcida é o time do Bahia na Série A. De todo o time da Série A ali, o Bahia é que a torcida menos acredita. Tô dizendo a você, pode olhar, o Santos tá mal,
O São Paulo tá mal, mas os caras acreditam nos elencos ainda. A gente não acredita em ninguém desse elenco aí. A gente olha pra cara de Jean Lucas, a gente olha pra cara do Ademir, a gente olha pra cara do David Duarte, Domingo. Cara, dá raiva, velho. Dá raiva. A gente olha pra cara do Pulga, né? Do Ia José dando risada, do Everaldo. A gente sente raiva, irmão. Até o Everton Ribeiro tá sobrando aço nessa aí. E olha que eu acho que o Everton Ribeiro não te jogou bola, sabe? Mas até ele, a torcida já tá tomando já desgosto. Então assim, o Rogério Ceni, a torcida já odeia. Eu já tô sentindo. Sabe o que é o pior? Que eu era fã de Rogério Ceni como goleiro. E tô criando raiva de Rogério Ceni como técnico. O pior é esse. Você vê um herói seu de infância, porque eu era goleiro quando era pivete, eu gostava assim de jogando, se tornar um dos piores vilão do jeito que tá indo, porra. Tá se tornando um vilão na minha história. É complicado, é complicado. Acho que é por isso que alguns jogadores grandes não viram treinador, não. É pra não estragar a história que ele fez como jogador, porque, meu irmão, como técnico, o Rogério Ceni só tá deixando a desejar. Mas deixa aqui se você acha que o Bahia pode fazer algo pra mudar esse cenário aí. Segundo eles, vencer o Santos vai mudar esse cenário. Eu não acredito. Não acredito. Vencer o Santos é a obrigação, mas eles não têm obrigação a porra nenhuma. Ganhou, ganhou. Capaz de pegar o Cruzeiro e perder. Pegar o São Paulo e perder. É assim que eles fazem, pô. Tá nem aí pra porra nenhuma. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. Mas já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!